Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos falar de uma situação que afeta demais os médiuns psicofônicos iniciantes lidando com espíritos muito sofredores. De um lado, nós temos um médium que ainda não sabe lidar com a mediunidade, está aprendendo os primeiros passos da lida com a psicofonia. Do outro lado, nós temos alguém extremamente desequilibrado, que é o espírito. Olha a situação do médium. De repente, começa a sentir um conjunto de sintomas: medo, pânico, angústia, às vezes raiva, às vezes dor. E ele está num ambiente de um centro espírita, em meio a uma sessão mediúnica, e começa a sentir todos estes sintomas. Do outro lado, nós temos alguém desesperado. É alguém que muitas vezes morreu e não sabe que morreu. Mas às vezes ele está exatamente no momento da morte, com o coração parando, sufocado, não consegue respirar, a mente empolvorosa, e às vezes esse espírito está nessa situação muito tempo. Porque existem muitas pessoas que ficam com a mente traumaticamente aprisionadas exatamente no momento da morte. E eles não conseguem sair daquele minuto durante muito tempo. E as equipes de socorro espirituais trouxeram este espírito até o centro exatamente para despertá-lo daquele pesadelo. Ele está vivendo um pesadelo. Já observamos situações em que espíritos ficam aprisionados neste pesadelo durante dezenas de anos. É o caso dos suicidas, que ficam vivenciando um minuto, anos. Então, quando a mente do espírito liga-se à mente do médium, ele transfere para o médium todo o seu conteúdo emocional. E o médium passa a sentir o que ele está sentindo. Não é 100%, é uma forma amenizada de sentir. Talvez aí uns 50%. Mas é desesperador. E existem médiums que passam, de fato, por experiências desesperadoras. E o caminho que esta influência mental toma para poder disparar no corpo do médium todo o conjunto de desequilíbrios é o mesmo caminho que as nossas próprias emoções tomam para poder comunicar-se com o nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo viva nossos estados emocionais. Imagine, se você está feliz, o seu cérebro vai disparar as chaves químicas que vão procurar o sistema glandular para fazer com que todo o seu corpo fique feliz. Isto está relacionado às suas próprias emoções, não estamos falando de emoção dos espíritos. Se você está com raiva, o seu cérebro vai disparar as chaves químicas, que são os neuropeptídeos. Eles vão cair na corrente sanguínea, vão encaixar dentro das glândulas, e estas glândulas vão disparar os hormônios da raiva, do rancor, da mágoa, seja o que for, do medo, seja qual for a emoção. E uma vez que suas glândulas são acionadas por essas chaves químicas liberadas pelo seu conteúdo emocional, elas vão atender ao comando da mente, fazendo com que todo o seu corpo sinta o que você está vivenciando mentalmente. E o seu corpo vai reagir como tal. Imagine que numa situação de extremo desespero, quando a pessoa não tem ainda um equilíbrio emocional para viver qualquer situação sem se desesperar, o que acontece com ela? Ela entra num processo de sudorese, falta o ar, o coração dispara, o estômago dói, ela esfria as mãos e os pés, e alguns entram no estado de pânico, dando vômitos, tendo problemas intestinais. E cada pessoa reage de uma forma. Pessoas mais educadas emocionalmente não se aprofundam muito nesses desequilíbrios. Mas quando a pessoa ainda não tem uma educação emocional adequada, ela acaba caindo para níveis de desequilíbrios profundos, onde o corpo até adoece. E um desequilíbrio emocional profundamente vivenciado, ele vai atuar nas nossas defesas físicas e espirituais.
As defesas físicas é muito fácil de observar, porque quando decai as defesas físicas, vem a herpes, vem os processos de fibromialgia que desencadeiam com estados emocionais negativos e um conjunto de situações desse nível. Só que quando o espírito entra em contato com o médium, o caminho é o mesmo. A energia sofredora, desequilibrada do espírito, entra na aura do médium. A partir da aura, ela se distribui nos centros de força, que são os chakras, entram no sistema nervoso do médium como energia emocional. E quando elas chegam no cérebro, o cérebro desencadeia os neuropeptídeos, que são as chaves químicas que vão desencadear no corpo do médium as reações relacionadas ao espírito. Mas isto vai acontecer como se fosse do próprio médium. Então o médium sente o que o espírito está sentindo como se fosse ele próprio sentindo. Então vamos ao ponto. A primeira providência do médium é acalmar-se, é respirar lenta e profundamente, equilibrar as emoções. Porque se o espírito conseguir me desequilibrar, ele terá um domínio sobre as minhas emoções e eu não conseguirei ajudá-lo. Então, para o médium psicofônico iniciante, ele precisa seguir passos de autoconscientização. Primeiro, eu preciso confiar na equipe que me assessora. Você tem no seu trabalho mediúnico uma equipe de trabalhadores encarnados e você precisa confiar nesta equipe. Precisa ter a certeza de que aquelas pessoas sabem o que estão fazendo e poderão te socorrer no momento que você necessitar. O segundo passo, existe uma equipe espiritual. Normalmente as equipes encarnadas são de, no mínimo, um dirigente do trabalho e um médium passista ou esclarecedor que fica ali do seu lado, próximo a você, para te socorrer, para te ajudar. Você tem que confiar nessas pessoas. Mas existe uma outra equipe, que é a equipe dos desencarnados. E esta equipe de desencarnado, normalmente nas casas espíritas, para cada psicofônico, ela se compõe de 2 pessoas. Só dá assistência ao médium psicofônico. De fato, fica um mentor espiritual de um lado e outro do outro lado, para te ajudar. E existem as outras equipes de socorristas que ao mesmo tempo estão cuidando do espírito desencarnado que está no processo da comunicação. Eles o ajudam. Só que esta equipe consegue contê-lo, mas ainda não tem acesso a ele, porque motivado pela intensidade do seu sofrimento, ele fica inacessível ao socorro do plano espiritual. E então é preciso desta ajuda que o médium psicofônico dá para que se quebre o pesadelo, para que se quebre o monopensamento, para que aquele espírito então possa ser acessado do plano espiritual e socorrido e encaminhado a uma casa de socorro da espiritualidade. E existe um terceiro passo, que é confiar em si mesmo. Confie em você. Por isso se embase, estude, adquira conhecimento, estude o livro dos médiuns, estude André Luiz, estude o Evangelho, faça parte dos grupos de estudos do seu centro espírita, para que você se embase nas teorias, para que quando vier a prática, e existem pessoas que não têm esse privilégio, de primeiro começar a teoria para depois ter a prática. Muitas vezes as coisas se precipitam de uma tal maneira que quando o médium chega no centro espírita, ele já está portando uma mediunidade em desenvolvimento com toda a sintomatologia e ele não vai ter esse tempo de preparação para poder chegar naquele ponto. Ele precisa receber assistência, tratamentos, para que ele consiga controlar a sua mediunidade. E uma vez que ele começa a trabalhar, ele precisa embasar, mesmo que ao mesmo tempo, enquanto trabalha e estuda, para que ele possa aprender a ter domínio da sua mediunidade. Então essa autoconfiança, você tem que olhar para você e dizer, Deus é mais. Então eu tenho ao meu lado uma equipe encarnada, uma equipe desencarnada que me ajuda e eu tenho a mim mesmo, que dentro do meu processo de autoconfiança eu sei que eu consigo dominar-me. Porque este autodomínio do médium diante de espíritos desequilibrados, este domínio emocional que faz com que o médium se contenha, que tenha equilíbrio, é o primeiro ponto de ajuda para poder influenciar dentro da mente do espírito desencarnado. Porque a ligação é uma via de fluxo mental de mão dupla. Só é possível acontecer o fenômeno da psicofonia quando cria-se uma conexão mental de mão dupla, onde a energia vem de lá para cá, mas vai daqui para lá.
Se um desses elementos cortar uma dessas vias, a comunicação cessa imediatamente. E é exatamente este o poder do médium, de cortar a qualquer momento que ele desejar aquela comunicação, bastando que ele desvie a concentração naquelas energias que está recebendo para outro tipo de vibração mental, pensando em outra coisa, imaginando outra coisa, elevando o seu pensamento para um outro padrão de energia através da oração, através da imaginação, através de um cântico não verbalizado, através da prece do Pai Nosso, poderosíssima nessa oração do Pai Nosso. Todas as vezes que eu me vi em algum apuro espiritual, que já passei vários também, a oração do Pai Nosso, ela me socorre imediatamente. Começo a mentalizar a oração do Pai Nosso, que uma energia chega e me ajuda. Então você precisa descobrir dentro da sua mente os mecanismos que quebram a comunicação no momento que você desejar. Mas a primeira de todas as providências é você se acalmar. Acalme-se. Respira lenta e profundamente, eleva seu pensamento, mesmo que naquele momento esteja sentindo todo aquele conteúdo mental. Porque às vezes o espírito está se debatendo, desesperado, em pânico, e mesmo sentindo parcialmente todo este conteúdo, acalme-se, eleve o pensamento, faça uma introspecção diante daquele sofrimento. Não leve as mãos para poder aplacar a dor. Estou com dor no peito, não leve as mãos ali não. Mantenha as palmas das mãos sobre os joelhos, calme tranquilamente. Médiuns que têm comunicações desequilibradas, isso faz parte muitas vezes da inexperiência ou do próprio desequilíbrio do médium. E nós precisamos aprender que desenvolvimento mediúnico obrigatoriamente faz parte do desenvolvimento emocional do médium. Eu preciso ter domínio das minhas emoções. Médiuns que são descontrolados emocionalmente, eles vão ter comunicações mediúnicas descontroladas. Médiuns que têm disposição para se desequilibrar emocionalmente vão ter comunicações psicofônicas também desequilibradas, também descontroladas, muito intensas, muito sofridas, e eles não conseguirão conter, porque aí há um estímulo do descontrole, do desequilíbrio emocional do espírito diante do descontrole, do desequilíbrio do próprio médium. Então, ao longo da vida, o médium precisa aprender a ser uma pessoa centrada, controlada, emocionalmente madura. Então, naquele momento de pronto socorro aos espíritos, acalma, eleve o pensamento e você vai ver que brevemente, alguns minutos, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos no máximo, a espiritualidade vai utilizar daquele momento tão importante da comunicação, porque é um trabalho extremamente caridoso para com os espíritos. Vão atuar sobre ele, vão harmonizá-lo e vão, a partir daquele momento, ter acesso à mente daquele espírito para que ele possa ser ajudado. Você, médium psicofônico, faz um trabalho insubstituível de ajuda aos espíritos desencarnados. Então acalme, confia que a espiritualidade vai agir, que a equipe encarnada vai agir e você vai sair daquela reunião mediúnica com profundo sentimento de agradecimento pelo dever cumprido, pela certeza de que você fez aquilo que podia de melhor. Porque é isto que a espiritualidade espera de nós. É isto que Jesus espera de nós. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.